Você já viveu uma situação de que o seu coração estava extremamente acelerado, a sua respiração ofegante, você estava sentindo suor, você sentia calor e depois frio, você sentia tremores, você sentia tonturas, às vezes você sentiu até que você estava saindo do corpo? Muito provavelmente você teve um ataque de pânico. Eu sou Gabriela Modesto, terapeuta especialista em psicopatologia e saúde mental, e nesse vídeo nós vamos tirar as dúvidas sobre crise de ansiedade e ataque de pânico. A nomenclatura utilizada no CID-10 é o transtorno de pânico, mas a nomenclatura mais recente a gente pode chamar de ataque de pânico e síndrome de pânico. Então, o que acontece? O ataque de pânico é o que muita gente chama de crise de ansiedade. Essa é a coisa mais comum em quem tem um ataque de pânico. A pessoa acha que está infartando, o coração parece que vai pular do peito para fora, uma sensação assim de ofegante. Pode vir tontura, pode vir suor, pode vir tremores, uma sensação de que você tá medo de ficar louco, uma sensação de que você tá saindo no corpo. Você vai no pronto-socorro achando que você tá tendo um infarto e chega lá o médico fala que isso é coisa da sua cabeça, que você tá tendo uma crise de ansiedade. E aí é a coisa mais desesperadora para quem já viveu isso. Qual a diferença entre ataque de pânico e crise de ansiedade? Na crise de ansiedade, normalmente a pessoa já está ansiosa e ela já tem aqueles sintomas, então ela já está sentindo o coração acelerado há um tempo. Tem uma aluna, ela até tomava um remedinho para o coração, porque o médico dela, eu acho que assim, até por conta da idade dela, ela já tinha mais de 50, ele dava um remédiozinho ali para o coração para diminuir, né? Não é um calmante, mas para controlar os batimentos cardíacos. Porque ele falava para ela fazer terapia há um tempão e ela ignorava, ignorava, ignorava. Na verdade, era ansiedade. Depois que ela entrou no Sereníssima, depois de uns 2 meses, ele tirou o remédio dela, porque não era aquela questão, né? Mas a pessoa acha que, assim, ela já tá ali com o coração acelerado, ela não percebe, mas a respiração já tá ofegante. Quem vive estressado tem respiração ofegante. Já falei isso num dos vídeos anteriores, quando eu falo de crise de ansiedade. E aí, de repente, esses sintomas ficam muito abruptos. Só que a maioria das pessoas não percebe que já estava com sintomas de ansiedade e aquilo piorou. O ataque de pânico é quando a gente não tem esses sintomas de ansiedade, isso não estava acontecendo na nossa vida, mas veio aquele medo súbito. É como se tivesse um ladrão, um assassino na nossa frente. E aí toda a reação do nosso corpo, que ela é mental e ela é física, se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar o link aqui sobre o mecanismo da ansiedade, que aí vai ficar claro para você entender isso. Não vou explicar isso nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo, tá? Mas é basicamente isso a diferença. Crise de ansiedade, a pessoa já estava tendo sintomas de ansiedade, aquilo piorou, e ataque de pânico parecia que estava tudo bem e piorou. A verdade é que é difícil a gente fazer o diagnóstico entre um e outro. Normalmente, a crise de ansiedade, a gente vai entender o contexto daquela pessoa, só que se isso aconteceu com você, você teve todos esses sintomas e foi no pronto-socorro, o médico generalista que te atende vai falar que é crise de ansiedade para você procurar um psiquiatra. E aí, o psiquiatra vai fazer o diagnóstico, porque ele vai entender com você há quanto tempo você está sentindo aquilo, como você vem sofrendo, em quais circunstâncias você sente aquilo, em quais circunstâncias e ambientes você não sente aquilo. Aí é ele que vai classificar se é crise de ansiedade ou se é um ataque de pânico. Então, qual a definição de ataque de pânico? É um período breve em que a pessoa sente angústia, ansiedade ou medo extremos, que tem o início súbito, ou seja, de repente, e são acompanhados principalmente por sintomas físicos, mas também emocionais. Por definição, a síndrome do pânico é quando a pessoa tem ataques recorrentes que causam uma preocupação excessiva com ter novos ataques no futuro. E isso leva essa pessoa a ter modificações no comportamento e na sua rotina, na sua vida como um todo, para evitar esses ataques. Quais são os sinais mais comuns de um ataque de pânico? Então, uma dor no tórax, essa dor no peito, que pode apresentar essa dor de emocional, de angústia, e pode ser uma dor torácica mesmo, assim, ó, tô com dor aqui no peito, nossa, parece que tem um aperto, pode ter isso também, tá? Ela é físico e emocional. Pode vir uma sensação de engasgo, a pessoa tem dificuldade de engolir, ela pode até engolir, engasgar, acaba vomitando. Podem aparecer as vertigens, né, as tonturas, essas instabilidades posturais, quando ela levanta muito rápido, pode vir. Não é muito comum, mas pode apresentar os desmaios. Vem com frequência o medo de morrer, porque a sensação é de estar tendo um infarto. É comum o medo de enlouquecer ou medo de perder o controle, porque na hora do ataque de pânico, existe, é como se a pessoa estivesse perdendo ali a consciência, ela estivesse perdendo o controle, porque o que domina são os sintomas físicos. Então, a pessoa
ela pode apresentar isso durante o ataque de pânico e no síndrome do pânico, porque ela tem medo que isso se repita. Ela pode se sentir muito agitada, ela pode também sentir arrepios, pode sentir dor de estômago, náuseas, enjoos, desconforto, diarreia, depois seguida de constipação. Pode vir uma sensação de dormência ou de formigamento, principalmente nos braços e nas pernas, a palpitação no peito, junto com a aceleração dos batimentos cardíacos, um aumento da frequência respiratória e tremores ou espasmos. Como que é feito o diagnóstico de ataque de pânico? A gente sempre vai recomendar para a pessoa, na primeira crise, procurar o pronto-socorro, um clínico geral ou cardiologista. De preferência, no pronto-socorro, fazer um eletro. A maioria faz. Mas se já é a sua segunda, terceira, quarta vez que você vai no pronto-socorro, pode ter certeza que eles não vão mais pedir, eles vão falar para você ir no psiquiatra. E é o que você tem que fazer realmente. Não porque você está ficando louca, mas porque você precisa tratar esse problema da forma correta. A gente precisa ter certeza de que não tem condições físicas. Percebe que esses sintomas aqui que eu falei podem estar relacionados a uma série de outros problemas? Então, a gente precisa ter certeza que não tem ali nada físico, que a gente chama, né, nada orgânico, para a gente eliminar a possibilidade de ser alguma doença física orgânica, e aí a gente realmente vai entender que é um ataque de pânico e prevenir a síndrome do pânico, porque aí quanto mais tempo a pessoa tem esse medo de ter uma nova crise, de ter um novo ataque de pânico, isso vai prejudicando cada vez mais a vida dessa pessoa. Porque aí um dia ela teve a crise no ônibus, ela não quer mais andar de ônibus. No outro dia, ela teve a crise no mercado, ela não quer mais ir no mercado. No outro dia, ela teve a crise no shopping, ela não quer mais ir no shopping. Então, a síndrome do pânico, ela é extremamente limitadora, porque é a forma que a pessoa encontra, quando ela não tem suporte, quando ela não tem ajuda profissional, de evitar ter uma nova crise. Porque o medo dela não é ter uma crise, o medo dela é morrer, percebe? E aí não adianta a gente falar para essa pessoa, é exagero seu, até parece que você vai morrer, você tá bem de saúde. Para essa pessoa, ela tem essa sensação. Então, o acolhimento e o apoio é muito importante, mas não adianta você ficar esperando isso da sua família. Você tem que esperar isso dos profissionais, porque eles estudaram para fazer isso acontecer. E a síndrome do pânico, como é que a gente faz o diagnóstico? Esses sintomas que eu vou falar agora, eles precisam estar presentes por pelo menos 30 dias, pelo menos um mês. Percebe que diferente de outros transtornos que a gente espera 6 meses, na síndrome do pânico não. Por quê? Porque a evitação leva essa pessoa a uma vida muito limitada. Então, a gente não pode esperar tanto tempo. Um dos sinais é a preocupação presente, consistente, frequentemente, praticamente todos os dias, de que essa pessoa vai ter um novo ataque de pânico. E aí o foco dela é nisso. Não, se eu fizer isso, eu vou ter uma crise. Se eu fizer aquilo, eu vou ter uma crise. Se eu sair sozinha, eu vou ter uma crise. Se eu ficar sozinha, eu vou ter uma crise. E, claro, as alterações no comportamento para evitar esse ataque de pânico. Aí ela teve uma crise quando ela foi andar de ônibus. Ela não anda mais de ônibus. Aí ela teve uma crise no metrô. Ela não anda mais de metrô. Aí ela teve uma crise quando ela ia entrar no Uber. Ela não quer mais andar de Uber. Aí daqui a pouco ela não quer mais sair de casa. Aí ela teve uma crise no mercado, ela não quer mais ir no mercado. Ela teve uma crise no shopping, ela não quer. Entende? Aí a pessoa começa a evitar situações e a vida dela fica extremamente limitada. E muitas vezes ela começa a ficar dependente das outras pessoas, e isso é ruim para ela, porque causa culpa, porque ela não consegue ficar sozinha, ela tem medo de ficar sozinha porque ela tem medo de morrer. Mas isso vai causando um conflito familiar também, porque isso causa raiva nas outras pessoas. Sabe? Primeiro, porque as pessoas não entendem. E segundo, porque as pessoas querem viver a própria vida, elas não querem ficar de babá de um adulto. Só que não tem esse entendimento. Então, o tratamento na síndrome do pânico, ele é fundamental. Como é o tratamento da síndrome do pânico? Eu não sou contra remédio, mas eu também não sou a favor de dar remédio para todo mundo, porque não são todos os casos que precisam e tem benefícios do remédio. Os remédios têm efeitos colaterais. Mas a síndrome do pânico, é muito provável que essa pessoa precise entrar com algum tipo de medicação para a gente minimizar esse estado de alerta constante do cérebro. Essa preocupação com ter um novo ataque de pânico, ela gera, na verdade, um novo ataque, porque a mente fica em alerta o tempo todo, a mente ansiosa, ela não desliga, essa pessoa tem mais dificuldade de relaxar, de dormir, e isso vai causando um ciclo infinito de ansiedade. Quer dizer que essa pessoa vai precisar tomar remédio para sempre? Não, mas ela precisa fazer um processo terapêutico profundo. Neste caso, o que a gente precisa? Trabalhar muito, a gente fala de psicoeducação, essa pessoa precisa dominar, ela precisa entender como é que funciona o mecanismo da ansiedade, o que acontece no cérebro, o que acontece no corpo, porque isso vai ajudar ela a trazer a razão se acontecer um novo ataque. Não é fácil fazer isso, por isso que é importante o acompanhamento. Também é importante um plano de exposição. Por exemplo,
Eu tinha uma aluna que ela estava com medo de sair de casa. Então não adianta falar para ela, olha, vai, pega o ônibus e vai até o centro da cidade. Não, você vai até a esquina da sua casa e você vai voltar. Porque confiança, gente, a segurança, ela não vem do nada, ela não vem só do trabalho mental. Ela vem também de você fazer e perceber que você fez. E você ter a sensação de que você conseguiu. A gente chama isso de autoeficácia. Então, a pessoa precisa de pequenas vitórias. Este processo de um profissional especializado, ele é importante porque ele vai entender, dentro do seu contexto, da sua rotina, das suas possibilidades, quais são os seus passinhos de bebê. Porque se falar para uma pessoa que não está mais saindo de casa, com medo de ter um novo ataque, para ela simplesmente sair de casa, ir no mercado, no shopping, numa festa, ela simplesmente não. Ou seja, o tratamento não é efetivo. Então, tem que ter um plano ali. Ela precisa entender o que que é o ataque de pânico, entender o que que são as síndromes de pânico. Ela precisa ter técnicas de relaxamento, de controle da ansiedade, de diminuição desses sintomas, mas ela também precisa se expor a novas situações e ela precisa trabalhar essa autoconfiança, essa autoeficácia de que ela consegue passar por determinadas etapas. Você que assistiu esse vídeo até aqui, fez sentido para você? Quais foram os aprendizados que você teve sobre a síndrome do pânico? Eu espero que você nunca tenha passado por um ataque de pânico e que você nunca passe. Mas se você já passou, coloca aqui nos comentários se você sentiu esses sintomas que eu coloquei, se você sentiu outros sintomas que eu não mencionei, porque isso também pode ajudar outras pessoas. E principalmente, não deixe de procurar o tratamento. E se você quiser marcar uma consulta de diagnóstico, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque entender também qual é o seu tipo de ansiedade vai te ajudar a entender qual é o melhor tratamento para você. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.